Oi, vamos falar sobre um assunto muito atual, né, nesse momento em que nós estamos aqui de quarentena. Vamos falar sobre um grupo de organismos extremamente polêmico, que é o grupo dos vírus, tá? Por que vírus é polêmico? Olha que nem estou falando ainda do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, nem é dele ainda que eu estou falando. Mas, de uma forma geral, os vírus, eles já movimentam muito o meio científico por conta da inquietação que eles geram entre os pesquisadores em classificá-lo como um ser vivo ou como um ser não vivo. Até hoje, na verdade, a depender da linha de pesquisa defendida pelos pesquisadores aí, pelos microbiologistas, infectologistas, até hoje existem divergências. Existem aqueles que consideram que vírus não são seres vivos e aqueles que consideram que vírus são seres vivos. Vamos entender quais são as características desses micro-organismos para que a gente possa entender a complexidade da classificação deles, tá? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, vírus é um organismo acelular. Esse aí significa ausência, negação, ou seja, ele não tem célula. E quando a gente fala de teoria celular, a gente fala que a premissa básica para que haja vida é a existência de célula. A gente fala que todos os seres vivos são formados por célula. Então, o fato de vírus ser um organismo acelular, gente, para muitos pesquisadores, já é suficiente para dizer que eles são partículas biológicas, mas que não seriam seres vivos. Quem defende que eles não são seres vivos também questiona o fato deles não terem metabolismo próprio. Vírus não tem metabolismo nenhum. Eu não posso dizer que ele é aeróbio, ele é anaeróbio, que ele é heterótrofo, que ele é fotossintético. Eu não posso falar absolutamente nada disso sobre vírus, simplesmente porque ele não tem taxa metabólica. Ele usa a maquinaria metabólica da célula hospedeira. Então, quando ele está no interior de uma célula, a maquinaria metabólica da célula está em funcionamento. Mas se eu tiro o vírus da célula, a atividade metabólica dele é zero. Eu não posso nem dizer que é baixa, porque se eu disser que é baixa, eu estou dizendo que existe metabolismo. E no vírus não existe metabolismo quando ele está fora da célula hospedeira. Tanto que quando o vírus está fora da célula hospedeira, na prática eu nem chamo de vírus, eu chamo de um vírion, tá? Outra coisa, são parasitas intracelulares obrigatórios, o que significa que para terem qualquer atividade, obrigatoriamente tem que estar dentro de uma célula. Eles não têm autonomia. E aí há uma coisa interessante, o vírus ao entrar na célula, tá? Ele invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, ele tem uma tendência de causar algum prejuízo à célula. Na maioria das vezes a morte, às vezes não necessariamente a morte, mas uma alteração metabólica. Então, o vírus, ele obrigatoriamente, para ter o seu funcionamento, para conseguir se reproduzir, inclusive, tem que estar dentro de uma célula e, de alguma forma, ele vai causar prejuízo a ela. Muitas vezes, inclusive, levando à morte dessa célula hospedeira, tá? Agora, existem aí algumas coisas que fazem com que alguns biólogos, alguns médicos, alguns infectologistas, enfim, com que pesquisadores possam defender que vírus tem vida. Uma das características que faz com que alguns pesquisadores defendam que vírus tem vida é o fato deles terem um material genético capaz de sofrer mutação. Se vocês estiverem observando aí, né, por esses dias, acompanhando aí essa pandemia do coronavírus, vocês podem ter visto, inclusive, que pesquisas feitas aqui no Brasil, que o sequenciamento genético do SARS-CoV-2 aqui no Brasil já mostrou algumas alterações em relação ao material genético coletado em pessoas com Covid-19 em outros cantos do mundo. Isso mostra que os vírus eles têm sim uma alta capacidade de mutação. E se mutam, e se sofrem alteração no material genético, isso significa que eles têm capacidade de evolução. Então, veja, vírus tem capacidade de mutação, vírus tem capacidade de evolução. E se eu estou vendo a disseminação do vírus, aí por esse exemplo clássico aí do SARS-CoV-2, né, que causa a Covid-19. Se eu estou vendo a disseminação deste coronavírus, que começou ali na China, e hoje é uma pandemia praticamente já está presente em todos os países, né, do nosso planeta, é porque os vírus se reproduzem. Então, olha, vírus sofre mutação, vírus ele também sofre evolução, vírus pode se reproduzir. Essas são as razões que fazem com que muitos considerem que vírus eles são seres vivos, tá? Mas observem que, pelo fato de serem organismos acelulares, ainda não há um consenso entre os pesquisadores. Tanto que quando vocês falam de taxonomia,
a classificação de 5 reinos ou a classificação de 3 domínios, vocês vão ver que vírus não está em nenhum desses sistemas de classificação. Nem faz parte de nenhum sistema de classificação de 5 reinos, nem faz parte do sistema de classificação de 3 domínios, tudo bem? E aí você deve estar se perguntando, tá, Soraya, vírus não tem célula, ok, eu já entendi. E o que vírus tem? Qual é a estrutura básica de um vírus? Então, vamos lá. Basicamente falando, o vírus ele é formado pelo que eu chamo de um capsídeo, tá? Esse capsídeo, como vocês podem observar aqui, ó, esse capsídeo vem de cápsula, esse ídio vem de peptídeo. Então, esse capsídeo nada mais é do que uma cápsula de proteínas. E no interior desse capsídeo, eu vou encontrar o material genético do vírus, que pode ser DNA ou RNA. Por que eu estou enfatizando esse ou? Porque quando eu falo de seres vivos como um todo, todos os organismos que possuem célula, eles têm esses dois tipos de ácidos nucleicos. Tem DNA e RNA, mas em vírus não. Embora existam exceções de vírus que têm DNA e RNA simultaneamente, a gente não trabalha aqui com a exceção, a gente trabalha aqui com a regra. E a regra é que vírus tenha ou DNA ou RNA. Então, essa é a estrutura básica de um vírus. Uma cápsula proteica, que eu chamo de um capsídeo, e um ácido nucleico. E se eu levar em consideração capsídeo e ácido nucleico, eu posso chamar essa estrutura aí de um núcleo capsídeo. Alguns vírus, porém, têm uma estrutura um pouco mais complexa, como é o caso desse vírus aí que vocês estão vendo à direita. Esse vírus aí da direita, ele é chamado de um vírus envelopado. Ele tem capsídeo? Tem. Ele tem material genético ácido nucleico? Tem também. Agora, ele tem por fora um envoltório extra, um envelope. Geralmente esse envelope aí é lipídico, de caráter lipídico, porque geralmente ele é fragmento de alguma membrana da célula hospedeira desse vírus, tá? Que ele acabou carregando consigo no momento em que saiu dessa célula hospedeira. Quando o vírus tem envelope, olha só, eu chamo de um vírus envelopado, tudo bem?